Bom, gente, na última aula eu falei um pouco para vocês sobre a questão da utilização das ferramentas Google. Então, é tudo muito simples e muito prático, basta você fazer login aí com o seu e-mail, tá? Você não consegue somente acessar o Gmail, como também outras ferramentas em paralelo do Google. Então, por exemplo, aqui o Google Data Studio, você tem a opção de conectar dados e é uma solução de BI. Para quem nunca ouviu falar, a sigla BI quer dizer Business Intelligence. Então, é um conceito de tecnologia que visa trazer inteligência ao seu negócio. E uma coisa que está muito atrelada ao BI é a análise rápida e consolidada de dados. Então, a análise de dados hoje ela tem entrado em expansão, está bastante em voga e não será uma necessidade, é uma necessidade de 99% das corporações, onde eu tenho dado na mão e preciso analisar esse dado de maneira inteligente. E as ferramentas de BI são boas soluções para poder trazer e responder essas perguntas, essas demandas competitivas do mercado. Então, olha só, essa ferramenta aqui do Google, a gente tem a opção de, por exemplo, avaliar dados e eu posso usar, por exemplo, planilhas. Na última aula, no último vídeo, deve estar aparecendo aqui para vocês a indicação. Eu comentei um pouco sobre essa estrutura do Google. Então, algumas pessoas têm o costume de jogar o arquivo no Google Drive e dizer assim: a minha planilha está no Google Drive. Então ele acha que todas as planilhas são do Google Drive, como se fosse uma subordinação. Na verdade, essa hierarquia não existe, tá? O Google Drive é destinado à armazenagem de arquivos, enquanto o Google Planilhas ele é a plataforma de planilhas do Google. Então eu mostrei para você a diferença entre a planilha do Excel e a planilha do Google Planilhas. Nesse caso aqui, vamos começar analisando dados do nosso arquivo padrão, que é do IBGE, os dados sobre todos os estados do Brasil. Então, para isso, eu vou clicar aqui, né, em relatório em branco. Vou clicar aqui em relatório em branco e ele vai criar para a gente uma nova página de edição de relatório. Essas edições acontecem em dois momentos, tá? Uma que é, assim como no formulário, a página que eu estou editando não é a página final. Por quê? A página que eu estou editando, se eu adicionar, por exemplo, uma lista suspensa, um filtro, esse filtro ele vai ficar limitado à edição, vai ficar se confundindo. Na hora que eu clico em ver, e vou mostrar para vocês na sequência, ele isola essa parte de edição e eu não consigo mais arrastar esse filtro, por exemplo. E aí sim eu tenho um relatório pronto para consumo. Nesse caso aqui, eu preciso chamar uma planilha para cá. Eu posso fazer o upload de arquivo, mas como nós estamos usando todas as soluções do Google, eu recomendo a vocês utilizarem o Google Planilhas, uma vez que eu no vídeo anterior mostrei como fazer essa conversão, tá? Se você não sabe como fazer, então procura aqui, deve estar aparecendo para vocês o card indicando lá para o vídeo anterior. Vou clicar aqui em Google Planilhas e eu preciso autorizar, porque aqui é uma acesso a uma nova plataforma, então como eu expliquei para vocês, não existe essa subordinação de uma ferramenta à outra, tá? Elas trabalham em paralelo, cada um com seu objetivo de entrega de solução. Então eu preciso autorizar que esses dados sejam transferidos, tá? Uma vez que eu autorizei, eu vou abrir aqui tudo que é de minha propriedade e já está aparecendo aqui, ó, dados estados principal, que é a tabela que eu converti de Excel para Google Planilhas. Vou clicar nela, ela vai mostrar para mim todas as abas que eu tenho lá. Então tem uma aba com a tabela dinâmica, que foi o que eu mostrei no vídeo anterior. Tem uma de notas que vai explicar a origem desses dados e tenho a minha tabela com os dados. Então eu vou deixar aqui ela já selecionada e vou clicar em adicionar. Lembrando que aqui em opções ele vai sempre mostrar qual é o intervalo que ele está tratando. Nesse caso começa dia 1 e vai até acho que Z, se não me engano, Z27, Z28, que é justamente a quantidade de linhas contando com o título dos estados do Brasil. Feito isso, clico aqui em adicionar. Ele vai carregar para a gente. Sim, eu quero adicionar o modo de edição de um relatório. Vou clicar. E ele vai carregar, ele vai ler esses dados para a gente. Primeira coisa aqui que a gente ganha,
conectividade. Então, é uma ferramenta colaborativa. Na hora que essa planilha, né, eu não estou usando a planilha do Google Drive, mas a planilha do Google Planilhas, que pode ser armazenada e que vai aparecer lá para vocês no Google Drive, tá? São duas coisas distintas. Uma coisa é eu pegar um objeto e colocar dentro de uma caixa. Outra coisa é eu pegar algo da caixa e transformar em um objeto, porque eu consigo estabelecer essa conexão e eu não tenho um arquivo fechado, tá? Nesse caso aqui é um arquivo aberto. Então, feito isso, ele já está aparecendo aqui esses dados da minha planilha e na hora que eu fizer qualquer alteração, tá? Ele vai, quando eu clicar aqui para abrir o meu relatório, ele já vai fazer esse upload. Eu não vou precisar ficar, por exemplo, como é no Excel, ficar dando refresh nas tabelas dinâmicas. Então aqui ele já vai sugerir para a gente algumas tabelas, tá? Eu tenho aqui o meu ambiente de edição. Então, do meu lado direito, eu tenho essa área aqui com as minhas entidades, tá? Os dados que eu tenho na minha planilha, quebrado aqui por colunas. Tenho também a região de edição, é onde estarão aqui algumas ferramentas daquilo que eu estiver trabalhando. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com gráfico, ele vai abrir as opções de edição do gráfico. Se eu estiver trabalhando com a tabela, ele vai abrir as opções de edição da tabela. Logo acima, eu tenho a nossa barra de ferramentas. E essa barra de ferramentas, ela vai me dar todo o parâmetro, né? Tudo aquilo que eu preciso para montar um relatório. Então, desde inserir uma imagem, como está aqui, adicionar um texto para poder fazer o nosso título, fazer uma linha aqui para dar uma quebra no visual e daí começar a montar o relatório. Lembrando que, observe o seguinte, eu estou aqui arrastando e como eu comentei com vocês agora há pouco, eu não consigo, por exemplo, consumir direito os dados dessa tabela. Mas, uma vez que eu clico aqui em ver, olha o que acontece. Agora eu tenho uma tabela e eu consigo, sim, consumir, ó, selecionar aqui, ó, consigo esmaecer tudo que não foi selecionado. Então, o que acontece? E essa página aqui, quando eu clico em ver, é a página de consumo. Quando eu volto aqui para a edição, é o meu ambiente de desenvolvimento. Então, tudo que eu faço aqui está voltado à edição e montagem do relatório. Quando eu clico aqui em ver, aí sim o relatório está pronto para consumo. E aqui, clicando em compartilhar, eu consigo não somente compartilhar o relatório para que outras pessoas consumam esses dados, mas também eu consigo convidar pessoas, sejam para visualizar ou também serem minhas colaboradoras nesse relatório. Por exemplo, como eu falei para vocês anteriormente, essa ferramenta é uma ferramenta colaborativa. Então imagine que, devido à alta demanda, eu iniciei o relatório e estou perto de largar, não vou conseguir terminar o relatório. Mas, se estiver compartilhado com algum outro colega de trabalho e ele tiver a permissão de edição, tiver lá marcado fulano de tal, editor, ele consegue continuar essas edições do relatório e entregar normalmente como se eu estivesse fazendo, tá? Ele vai estar lá logado, vai mostrar o e-mail dele, vai identificar tudo normal, não tem essa sobreposição de logins, tá? Eu com o meu e-mail, ele com o e-mail dele. Mas como eu convidei ele para ser um editor junto comigo, então as edições que eu não puder fazer, eu posso demandar ou posso pedir ajuda e assim conseguir entregar o mais rápido possível, tá? Vamos voltar aqui para a edição. E eu já posso, por exemplo, criar o meu primeiro gráfico. A minha tabela eu vou movê-la aqui para baixo. Baixa sempre clicar e arrastar, clicar e arrastar. Eu vou clicar aqui em adicionar um novo gráfico. Vou escolher aqui um gráfico de colunas, tá? Deixa eu clicar aqui. E aí ele vai puxar algumas informações da minha tabela, mas é muito intuitivo. Nesse caso, eu tenho a liberdade de escolher e dizer como eu quero que essa informação apareça. Nesse caso, eu quero montar um gráfico aqui de regiões. Então, eu vou clicar em regiões, vou arrastar até aqui, ó, a minha dimensão, tá? Tá aqui, minha dimensão. E eu vou dizer o seguinte, eu quero que ele execute uma métrica. Essa métrica é justamente uma operação matemática relacionada ao dado. Então eu posso ter uma contagem, eu posso ter uma soma, uma média, a variação, enfim. Todas essas operações que são possíveis com números e também, no caso de contagem,
para texto, tá? Toda vez que eu fizer uma referência aqui a texto, chamar ela para métrica, ele vai entender como contagem. E aí eu vou pegar aqui, por exemplo, a minha área territorial. Eu vou clicar aqui, área territorial, e vou arrastar até métrica. Toda vez que eu tiver alguma medida que eu não concorde ou que eu não queira, basta posicionar o mouse aqui no canto, ó. Vai aparecer esse xizinho, eu vou clicar para excluir, tá? Tirei daqui. Então eu tenho aqui a minha área territorial por região. Mudar aqui, alterar, se vocês observarem, o meu gráfico não está aparecendo os rótulos. Então eu posso fazer N edições aqui. Eu posso adicionar linhas, eu posso adicionar sombra. Nesse caso aqui eu vou adicionar um rótulo. Que está logo aqui, ó. Assim que você clica em estilo do gráfico, vai aparecer aqui a opção logo abaixo, né, do mostrar rótulo de dados. Eu vou clicar aqui em compactar números só para poder tirar algumas casas decimais, mas eu posso editar também aqui abaixo. Eu vou abrir agora aqui a minha tabela de estados, porque eu vou adicionar outras informações aqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela e eu quero saber, por exemplo, qual é a população estimada. Então eu vou clicar e arrastar para a minha tabela. Sim, essa também é uma opção. Eu não preciso somente ficar arrastando aqui para a minha região de setup. Eu posso também arrastar diretamente para o visual e entregar o meu relatório do mesmo jeito. Então, eu consigo, por exemplo, chamar aqui os códigos. E aí agora eu vou chamar jogando na minha área de métricas, na aba de setup. Mas eu também posso, aí ó, repetindo, clicar e arrastar para minha tabela diretamente, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho o estado, eu tenho qual é a minha capital, eu tenho aqui uma contagem e tenho aí a relação de população e o código de cada estado. Quais são as outras coisas que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, adicionar um filtro. Eu vou jogar esse gráfico para cá. Vou inserir uma imagem, tá? Eu posso inserir uma imagem, então vou fazer aqui o upload de uma imagem. Vou pegar aqui dos meus downloads uma imagem aqui de uma cidade que eu gosto bastante, que é aqui de Recife, nosso Marco Zero. Vou importar essa imagem e vou deixar ela aí para poder dar uma cara ao nosso relatório. Ele está carregando essa imagem para a gente, eu já vou posicionando aqui, tá? Enquanto ele não carrega, já vou aumentando aqui para a gente ganhar tempo, tá? Deixa eu reduzir um pouco aqui essa tabela, jogar esse gráfico um pouco mais para baixo. Pronto, nossa imagem foi carregada. Deixa eu só posicionar aqui esse gráfico. Pronto. E agora eu vou redimensionar. Então eu vou arrastar aqui para ela pegar toda a página. Vou reposicioná-la. Vou enviá-la para o fundo. Deixar ela aqui, ó, enviar para o fundo. Aqui no meu gráfico, eu vou precisar colocar em estilo. Deixa eu colocar um fundo, né, para esse gráfico. Deixar o fundo branco mesmo.